Inaugurado em 15 de setembro de 2003, o Museu Histórico da OAB tem por objetivo resgatar e preservar o acervo de seus integrantes, bem como daqueles que se destacaram no exercício profissional da advocacia. O espaço valoriza, prestigia e divulga a importância do direito e da entidade no panorama histórico nacional. E para celebrar o Dia Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 deste mês, nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o Museu da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira a reportagem e embarque num passeio pelo tempo. São 83 anos de história retratados em objetos, documentos, fotos. Quem pontua esses fatos é Cristina Brito. Ela é historiadora responsável pelo Museu Evandro Lins e Silva. O advogado que dá nome ao espaço também é homenageado. A carteira da ordem dele, que foi um dos mais famosos criminalistas, está lá. Estão expostos alguns dos mais antigos projetos de lei tentando criar a ordem e que foram recusados, um total de 14 em quase um século. O Instituto dos Advogados ele antecedeu a criação da OAB. Ele foi fundado em 1843, no século XIX, e nos estatutos do Instituto já estava prescrita a criação da ordem como órgão fiscalizador e regulamentador da profissão advocatícia no país. Então, o Instituto antecede a ordem e é dentro do Instituto que nascem os primeiros projetos de criação da OAB. Alguns projetos, desses 14 que tramitaram, no Congresso Nacional, que não foram aprovados. O primeiro presidente do Instituto, que é o Francisco de Acaiaba de Montezuma, que foi um jurista muito proeminente na época do Império. Os livros de registro de protocolo, escritos à mão, estão preservados. Os primeiros processos do Conselho Federal da OAB demonstram que, desde o início, a Ordem dos Advogados do Brasil discutia não só questões internas. A OAB já era uma entidade, uma corporação profissional diferenciada. Não desfazendo das demais profissões, mas assim, a advocacia tem essa função marcadamente institucional e a Ordem dos Advogados já, desde o início da sua fundação, cumpria essa função e trazia para o seio do Conselho esses debates que iam muito além das questões corporativas. A gente vê documentos aí, por exemplo, do Conselho Pleno, questionando decretos de interventores federais na época que feriam a Carta Constitucional, por exemplo. Então, já mostra esse interesse da advocacia por questões mais amplas. O espaço também guarda uma cópia da petição original do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, assinada pelos presidentes da OAB e da Associação Brasileira de Imprensa, além de fotos da caminhada de 3 quilômetros entre a sede da entidade e a Câmara dos Deputados para a entrega do documento. A máquina de datilografar, usada para redigir o documento, também está exposta. Hoje uma relíquia, mas na época era de última geração. Essa é uma homenagem à participação da OAB no processo de impedimento do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Essa placa ela foi cunhada para comemorar a caminhada cívica, quando daqui da fachada desse prédio, que era a antiga sede da Ordem, hoje abriga o museu e o Centro Cultural Evandro Lins e Silva, saíram as lideranças da advocacia brasileira para levar a petição de impedimento do ex-presidente até o Congresso Nacional. Percorreram 3 quilômetros a pé daqui até o Congresso, em caminhada cívica, para levar esse documento tão importante. Uma linha do tempo retrata fatos importantes, como a aprovação do projeto Ficha Limpa em 2010, a primeira vez em que um presidente da República esteve na sede da entidade, Juscelino Kubitschek, recém-empossado, em 1950. Em 1930, Heráclito Fontoura Sobral Pinto defende Luiz Carlos Prestes e Harry Berger perante o Tribunal de Segurança Nacional. Aliás, desperta a curiosidade de todos que visitam o espaço o exemplar do habeas corpus impetrado por Sobral Pinto, em favor dos 2 presos políticos. Ele evocou a Lei de Proteção aos Animais, pedindo que os seus clientes não sofressem maus tratos na prisão. Esses homens estavam sendo torturados, como o tratamento que se dá a presos políticos num regime autoritário. E na época a Lei de Proteção aos Animais dizia: todos os animais são tutelados pelo Estado. A argumentação simples e brilhante do Sobral foi como o Estado brasileiro podia proteger os animais, permitir que os seres humanos sofressem agressões, torturas no cárcere. Então ele conseguiu manter a integridade física dos seus clientes. Essa foi uma das centenas de defesas feitas em nome da OAB na época do Estado Novo.
Chama a atenção dos que visitam o museu essa mesa. Ela pertencia à funcionária Lida Monteiro da Silva, morta após abrir uma carta-bomba. A correspondência era endereçada ao então presidente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes. Desde então, a mesa representa um símbolo contra o terrorismo. O atentado do dia 27 de agosto de 1980 deixou a mesa de Dona Lida partida ao meio. O móvel foi reconstruído para ser exposto. A história se torna viva através de fotos da espátula usada para abrir a carta, da mesa destruída, do papel aos pedaços, do relógio que parou no momento da explosão, a 1h25. Um estudo americano indica que a bomba caseira foi feita com um pregador de roupa. O que se sabe na época é que a Ordem estava fazendo a investigação de vários crimes cometidos contra advogados que defendiam presos políticos. Em específico, estava investigando o caso do sequestro do Dr. Dalmo de Abreu Dallari, o Dr. Dalmo Dallari, que está vivo até hoje. Ele, um mês antes desse atentado, foi sequestrado e ameaçado de morte porque tinha vários clientes que eram presos políticos. E a Ordem estava chegando muito próximo de provar que era agente do governo, da chamada linha dura, que haviam cometido esse atentado contra o Dallari, assim como ameaças a advogados em todo o país. Existe, inclusive, uma semelhança entre esse atentado e o atentado do Rio Centro, que ocorreu 8 meses depois. Chegou a ser feita uma investigação para saber se eram os mesmos autores do atentado, mas nunca conseguiu se provar a autoria do atentado Dona Lida. Esse trágico episódio aconteceu no Rio de Janeiro. Ao longo da história, a OAB teve 7 sedes, 4 no Rio e 3 em Brasília. No Rio funcionou aí junto ao Instituto dos Advogados, depois em alguns locais alugados. Finalmente ela veio para Brasília em 1986, veio tardiamente transferida para Brasília, principalmente para acompanhar de perto os preparativos dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Por 10 anos, a entidade ocupou parte deste edifício, erguido na gestão de Ofir Figueiras Cavalcante. Em 2000 foi inaugurada a atual sede, construída no mandato do então presidente Reginaldo Oscar de Castro. O projeto foi doado por Oscar Niemeyer. O vermelho, o azul e o branco da fachada remetem às cores dos ideais da Revolução Francesa. E as janelas espelhadas passam a mensagem da transparência da OAB diante dos anseios da sociedade. Não podia faltar um espaço dedicado a Rui Barbosa, o patrono da advocacia. Ele serviu de inspiração para se instituir o Prêmio Medalha Rui Barbosa, a maior honraria que um advogado brasileiro pode receber. Destaque também para homenagens prestadas por entidades de advogados de outros países. 3 quadros demonstram a expansão das seccionais, subseções e caixas assistenciais desde 1933 a 2000. Por ano, de 8 a 10 mil estudantes de direito visitam o museu. No local, eles têm uma aula da história da advocacia brasileira. Estou gostando muito da visita, acho que está repassando vários pontos importantes da história da OAB em si, do Conselho Federal, da participação dele para com os advogados em especial e também para com a família das vítimas de terrorismo da época da ditadura, que ele tem buscado não só a questão das famílias com os presos políticos, mas em especial com os advogados, porque às vezes as pessoas não têm essa preocupação em buscar o que aconteceu e desses defensores, É interessante a questão dessa linha histórica aí, bastante importante a gente ver a atuação da Ordem, defendendo, de certa forma, a democracia. Tem fatos que são marcantes da história do Brasil, inclusive. Eu acho que todo estudante tem que saber essa atuação para que dá importância da Ordem. Todo advogado, pelo menos da nação brasileira, teria que fazer uma visita aqui, porque é importante, conhecer a história, da Revolução, de tudo isso, em que o advogado, que é aquele que atua perante a sociedade, tem que conhecer um pouco dessa história.